Polícia e IBRAM fazem operação para combater o tráfico de animais no DF. Agricultores comemoram o fim do racionamento, mas admitem que vai levar tempo para recuperar os prejuízos. Lançados cartões do bilhete único para idosos e crianças. Nutricionistas estão proibidos de postar fotos de antes e depois dos pacientes. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Cinco dias depois de começar a valer a nova cobrança para empresas que recolhem resíduos da construção civil, o Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu o valor diferenciado, uma medida do SLU para os tipos de lixo despejados na estrutural. Entenda. O valor de despejo do entulho misturado era quase o dobro do entulho separado. Desde o dia 15 de junho, eram cobrados R$ 14,00 para o material separado e R$ 26,90 para o misturado. E o despejo é feito no antigo lixão da estrutural, que desde que foi desativado em janeiro, passou a ser apenas uma unidade de recebimento de entulhos. Mas na tarde passada, o Tribunal de Contas da capital suspendeu a decisão que autorizava o serviço de limpeza urbana a cobrar preço diferenciado pela tonelada do entulho. O tribunal deu ainda 5 dias para o SLU, a DASA e a AGFIS explicarem o motivo do valor diferenciado. Em nota, o SLU diz que a responsável pelo acerto dos preços foi a DASA e que apenas cumpriu as determinações. A DASA informou que ainda não foi notificada oficialmente. Já a AGFIS disse que mapeou 300 pontos críticos de descarte irregular. Em 2017, foram expedidos mais de 700 autos de notificação e 11 autos de infração. Neste ano, até maio, já foram 365 notificações, 68 autos de infração e 9 apreensões de veículos despejando lixo de forma irregular. Agricultores do DF comemoram o fim do racionamento, mas admitem que vai levar tempo para recuperar os prejuízos. E mesmo com a irrigação normalizada, a rotina nas plantações mudou. Veja. O que antes era uma plantação de morango, hoje virou pasto para os animais. A crise no abastecimento de água que atingiu o Distrito Federal prejudicou e muito os produtores rurais. Isso porque, com o racionamento, houve uma redução no tempo de fornecimento. Primeiro a gente tinha 12 horas por dia, né? E aí depois, com as restrições que tinha devido à escassez de água, ficou com 1h30. Tivemos um prejuízo grande. Eu plantava morango, não planto mais. Aí estou plantando algumas outras diversidades de folhagem aqui, vagem, brócolis, alguma coisa para poder suprir, né? Na época da crise, a DASA estabeleceu que a irrigação nas plantações poderia ser feita 3 horas por dia. Agora, com o fim do racionamento, esse tempo aumentou para 6 horas. Os produtores esperam que a água traga alívio não apenas às terras da região, mas também para o bolso. A gente está com uma expectativa muito boa, preparamos a terra, temos as coisas plantadas, com a expectativa que não vai faltar água, mas eu tenho consciência porque o governo mesmo anunciando que acabou o racionamento, que eu tenho uma área plantada aqui, vamos dizer, de 2 hectares, era 3. E eu estou mantendo a mesma área, não vou aumentar mais porque eu tenho medo do futuro vir faltar água. Essa empresa de mudas que funciona em Braslândia sentiu que agora os produtores rurais aqui do DF voltaram a procurar mudas. Só que eles acreditam que os agricultores terão que ter mais consciência na hora de plantar. O produtor tem que estar ciente do que a cultura necessita de água, para estar diminuindo o plantio, racionalizando o uso da água, né, armazenando água, pode ser da chuva, né, ou outras formas. Né. E a gente continua falando sobre esse assunto com o repórter Rodrigo Miranda, que está ao vivo com o secretário de Agricultura. Oi, Rodrigo, boa noite para você.
Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade, segunda edição. Eu estou aqui com o Argileu Martins, o secretário de Agricultura, que vai falar sobre esse assunto. Argileu, boa noite, obrigado por nos receber. Qual a expectativa aí para a produção? É que ela possa melhorar já nos próximos meses com a normalização da irrigação? Com certeza os agricultores vão poder voltar a ter as suas áreas que eles tinham antigamente, mas agora usando a água de uma forma muito racional, de uma forma muito mais otimizada. Ao longo da crise, o Sistema Agricultura, a Emater, nós fizemos muita formação, muita capacitação para os produtores e houveram muitos manejos de irrigação lá naquela região do descoberto. Portanto, agora o sistema de irrigação utilizado, ele utiliza menos água e consegue manter a produção. A perda, de uma maneira geral, foi em torno de 30% para o conjunto dos produtores nesse período, mas a gente sai da crise com nascentes recuperadas, com produtores que converteram o sistema de irrigação, com os canais de irrigação canalizados, e só essa canalização fez uma economia de 66 litros de água por segundo, que dá para abastecer uma cidade aí de 40 mil habitantes. Portanto, a agricultura consegue superar a crise com a participação muito forte, a colaboração dos produtores rurais, de modo que a gente sai da crise com mais tecnologia e com sistemas de produção mais otimizados. E a partir de sexta-feira tem novidade para os produtores? Bem, nós estamos com a expectativa da publicação da resolução da DASA, que vai aí confirmar as 6 horas de irrigação, que hoje está restrita a 3 horas apenas, e fazer aquela gestão das outorgas, fazer uma gestão muito bem coordenada na área, de modo que aqueles agricultores que irrigam tradicionalmente possam continuar produzindo alimentos para todos nós. Secretário, muito obrigado pelas informações, agradeço mais uma vez a sua participação. Volto ao estúdio com você, Juliana. Obrigada, Rodrigo. Obrigada ao secretário também. Boa noite. E olha, a Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em falsificar documentos de carros. Durante a operação foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 9 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos no Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia e ainda no Novo Gama e Lusiânia, região do entorno. De acordo com as investigações, que duraram 5 meses, os documentos eram usados para facilitar a venda de carros roubados. Os criminosos falsificavam principalmente o certificado de registro e licenciamento de veículos, aquele documento cobrado nas fiscalizações. As prisões desta quarta-feira são resultado de uma operação realizada no ano passado, quando a polícia descobriu uma quadrilha que vendia carros clonados para outros estados. Na época, foram recuperados 20 carros roubados. O sistema penitenciário do Distrito Federal tem um novo gestor. É o delegado Celso Wagner Lima. A nomeação do subsecretário será publicada no Diário Oficial do DF nos próximos dias. Celso ocupava a função de coordenador geral da CESIP há 1 ano e entra no lugar de Osmar Mendonça de Souza. A troca é resultado da Operação Bastilha, realizada no último fim de semana, quando foram encontradas regalias na cela de Luiz Estevão, na Papuda. A polícia também achou documentos onde os ex-ministros Gedel e José Dirceu cumprem pena. O STJ decidiu que os servidores federais devem trabalhar normalmente nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. É para todas as categorias de servidores essa regra? Oi, Juliana, boa noite para você. Pois é, essa decisão vale aí para os médicos peritos da Previdência Social, decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que é do Superior Tribunal de Justiça. Isso por quê? Porque foi justamente um pedido aí da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Foram eles que fizeram este questionamento lá ao STJ e agora veio então essa decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Então ele suspendeu essa portaria do Ministério do Planejamento que estabelecia justamente esses horários especiais para os servidores em dias de jogos da Copa. Qual foi a argumentação? De que esses servidores não teriam direito a trabalhar meio expediente em dias de jogos da Copa e teriam que depois repor essas horas, como estava então estabelecido. Foi por conta disso que essa Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência decidiu então fazer esse questionamento na Justiça. Essas horas não trabalhadas teriam então que ser compensadas até 31 de outubro, viu, Juliana? Obrigada, Cláudio. Boa noite para você.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até sexta, mas pode ser encerrada antes aqui no DF. Isso porque as doses estão acabando. As unidades que ainda têm estoque não terão reposição. A Secretaria de Saúde já contabiliza 700 mil pessoas vacinadas, o que significa que 96% do público-alvo foi imunizado, superando a meta do governo. Quem ainda não tomou a vacina é melhor correr ao posto mais próximo ainda hoje. Em 2018, até agora, foram registrados 54 casos de H1N1 com 3 mortes. O novo Código de Ética dos Nutricionistas mudou as regras com relação à divulgação de fotos de antes e depois de tratamentos. Ficou definido que essas imagens só podem ser divulgadas se o próprio paciente autorizar de forma espontânea e que nas publicações seja informado o consentimento do paciente e o nome do nutricionista. Isso porque cada corpo tem um tipo de metabolismo e alguns resultados alcançados por um nem sempre serão alcançados por outros. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. Ver os resultados obtidos por muitas pessoas na internet, por exemplo, pode servir de inspiração para quem busca perder peso ou ficar mais forte. O famoso antes e depois já chamou muita atenção nas redes sociais. O Pedro sonha em ter o físico do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o atleta mais completo, né? Em relação a físico, tudo. O cara é um boi, né? É um monstro, é. A inspiração. É, a inspiração, é. Só que o antes e depois ainda levanta muita polêmica. O novo Código de Ética dos Nutricionistas restringiu o uso das fotos comparativas. Isso porque nem sempre o resultado obtido por um paciente é o mesmo do outro. E isso pode trazer problemas. Alguns profissionais equivocadamente adotam, né, essa conduta, muito inspiradas em outras pessoas que realizam isso, como por exemplo, blogueiras fitness, né, e outras pessoas que não são profissionais de saúde, né. É uma forma de marketing profissional inadequado, porque você promete alguma coisa que é possível que não aconteça para todos. Este nutricionista admite que muitos pacientes procuram um consultório em busca de resultados de outras pessoas, principalmente celebridades, e até já se automedicaram. Muitos deles, inclusive, chegam com a prescrição pronta. Eles querem que você carimbe e assine aquilo que eles já acumularam ali de informação nas redes sociais. E muitas vezes por meio justamente desses antes e depois. Então, quando você fala que não é possível, essas pessoas se decepcionam, mas aí você, com um argumento tecnicamente bem amparado, você consegue convencer. Por isso, Cleiton diz que é importante sempre procurar um profissional, justamente para saber do que o próprio corpo é capaz. Quando você tem um profissional que está te assistindo, que tem uma formação técnica por trás, você consegue justamente abordar esse indivíduo a partir da sua individualidade biológica e reunindo esses demais fatores que eu comento, que é o caso das questões sociais, culturais, financeiras, até emocionais do indivíduo. Mas há também pacientes que não se inspiram naquelas fotos de antes e depois. O André, por exemplo, acha mais importante a busca pelo bem-estar. Minha busca com o esporte, na verdade, é a melhoria da qualidade de vida mesmo. Essas coisas, na verdade, não me inspiram nem um pouco. Meu projeto é outra coisa, diferente. E é bom ficar atento ainda mais em época de redes sociais. O nutricionista que descumprir a recomendação do novo Código de Ética pode até perder o registro profissional. Atenção, você que tem alguma dúvida sobre justiça. Amanhã, o juizado itinerante do Tribunal de Justiça do DF vai estar no Recanto das Emas e sexta, no Sol Nascente, em Ceilândia, sempre das 2 da tarde até às 6 horas da noite. O juizado itinerante recebe causas no valor de até 40 salários mínimos e resolve questões como cobranças, despejos, indenização por inclusão do nome no SPC e na Serasa e outros prejuízos. Vale ressaltar que as causas trabalhistas, de família e ações envolvendo crianças e adolescentes, heranças, falências e causas criminais não podem ser resolvidas pela Justiça Itinerante. Mais informações no site do Tribunal de Justiça. Muita gente ficou assustada com o anúncio do aumento na conta de luz a partir de sexta-feira. É justamente esse aumento o tema de hoje do comentário de Cláudio Humberto. Olha, o aumento cavalar de quase 9% na conta mensal de luz mostra que as agências reguladoras, como essa ANEEL de Energia,
tem lado, o lado das empresas privadas que deveriam fiscalizar. Essa ANEEL não se mexeu para que o governo priorizasse fontes alternativas de energia limpa, como a solar. Foi mais fácil ceder ao lobby para priorizar as termoelétricas, usinas que funcionam à base de óleo diesel. As termoelétricas foram criadas com prazo de validade, apenas para atender emergencialmente o Brasil durante o apagão de 2001. Mas essas usinas à base de diesel ganharam bilhões de reais, ficaram fortes, influentes politicamente e foram perpetuadas. É exatamente essa a desculpa esfarrapada da ANEEL para impor um aumento 4 vezes maior que a inflação na conta de luz. A desculpa é remunerar, pagar as usinas termoelétricas acionadas durante a crise hídrica. Nós pagamos o pato da incompetência da CAESB e da ADASA, que aumentaram inclusive a conta d'água para além de impor o nosso racionamento, e agora isso. Olha, a relação promíscua de empresas privadas com agências reguladoras há muito tempo virou caso de polícia. O atendimento pelo telefone 154 do Detran voltou ao normal. O serviço estava interrompido desde abril deste ano e foi retomado depois que o Detran concluiu a licitação para contratar uma nova prestadora até junho de 2019. Por meio do canal, os usuários podem ser informados sobre licenciamentos, transferência de veículos, renovação da carteira de habilitação, multas, consulta de débitos de veículos, rastreio de CNH e dados gerais do Detran. O funcionamento do 154 é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Foram lançados hoje os cartões do bilhete único Mais Melhor Idade e Mais Criança Candanga. Voltamos a falar com o repórter Rodrigo Miranda, que tem mais informações. É para pessoas com mais de 65 anos e o Mais Criança Candanga para crianças entre 2 e 5 anos de idade. O lançamento foi feito hoje pelo DF Trans, mas essas duas pessoas, essas que vão ser beneficiadas com os cartões já têm a gratuidade garantida no transporte público aqui do Distrito Federal. Então o uso do cartão não é obrigatório, mas o DF Trans falou que o cartão vai trazer mais comodidade. Isso porque, por exemplo, um idoso na hora de utilizar um transporte público aqui, por exemplo, o ônibus, ele apresenta a carteira de identidade e pode utilizar qualquer uma das poltronas que fica antes da catraca. Com o cartão, ele vai poder passar a catraca e utilizar qualquer um dos assentos. Lembrando que no transporte público do Distrito Federal, tanto o metrô quanto os ônibus, todos os assentos são preferenciais. Juliana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Educação. As inscrições para o segundo semestre para educação para jovens e adultos começaram hoje. Os interessados devem se inscrever pelo telefone 156 e informar nome completo e a última série concluída. As inscrições vão até 30 de junho e o resultado será divulgado no site da Secretaria de Educação. Veja a seguir, polícia e IBRAM fazem operação para combater o tráfico de animais no DF. A gente volta já já.